Vidas cuidando de vidas. Reportagens, entrevistas, dicas de saúde, orientação de tratamento e prevenção ao câncer. Assista nas redes sociais e compartilhe. Vidas cuidando de vidas. Um programa do Hospital da FAP. Olá, seja bem-vindo ao programa Vidas Cuidando de Vidas do Hospital da FAP. Um programa que traz informações sobre saúde, bem-estar e apresenta as novidades das ações realizadas pelo Hospital da FAP aqui em Campina Grande. Eu sou Diego Araújo e estarei compartilhando contigo todas as novidades sobre as ações do hospital. E hoje nós estamos recebendo no programa o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Uirá Curi, que veio falar sobre a campanha Julho Verde, que visa a conscientização da população sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Doutor Uirá, seja muito bem-vindo ao programa Vidas Cuidando de Vidas. Obrigado, Diego. Agradecer a toda a direção do Hospital da FAP pelo apoio na campanha do Julho Verde, né? E agradecer a você, colaborador do Hospital da FAP, agradecer a você, doador e todos que estão na audiência deste Vidas Cuidando de Vidas com o Julho Verde. Para começarmos a nossa conversa, por que a campanha Julho Verde ela é realizada no mês de julho, né? E usa a cor verde? Diego, a cor verde é a cor da esperança, né? Então a gente tem a esperança de dar conscientização e também diagnóstico precoce para os pacientes acometidos ou com suspeita de um câncer de cabeça e pescoço, que tem uma importância muito grande não só no cenário nacional, mas no cenário mundial, com mais de 700 mil casos diagnosticados em todo o mundo anualmente, né? Uma estatística provavelmente ainda subnotificada. Então, o verde é a cor da esperança. E o mês de julho, principalmente o dia 27 de julho, que é o Dia Mundial de Prevenção e Conscientização do Câncer de Cabeça e Pescoço, foi o dia da Páscoa, né? O dia que o Dr. Emil Theodor Cocker, que é considerado o pai da cirurgia de cabeça e pescoço, faleceu. Ele que nos deixou o legado da cirurgia da tireoide, né? Entre outras façanhas, por ser um exímio cirurgião, e por causa dessa realização, ele veio a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina em 1909. Então, antes de sua revolucionária técnica cirúrgica, meticulosa e precisa, 50% dos pacientes que se submetiam a uma cirurgia de tireoide, hoje um procedimento considerado muito seguro e até simples, né, morriam 50% dos pacientes. E com o advento da sua cirurgia, morrem hoje, muito menos de 1% dos pacientes, né? Já na época dele, ele já conseguia ter essa estatística. E o Julho Verde ele foi definido em 2014, justamente no congresso que ocorreu na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, na qual houve a comemoração dos 100 anos da especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço. E a partir daí, através do apoio decisivo das federações internacionais oncológicas de cirurgia de cabeça e pescoço, espalhou a campanha para 53 países. E no Brasil, essa campanha tem o apoio decisivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a qual eu faço parte. E como tem sido a adesão aqui no Brasil a essa campanha? É uma campanha relativamente recente, né? Nós temos, vamos dizer assim, 7 anos, né, de atividades e com apoio aqui na Paraíba de várias organizações. O Hospital da FAP, aqui em Campina Grande, é uma dessas organizações que apoia a campanha. E também localmente nós temos o Hospital Universitário Alcides Carneiro, também no apoio dessa campanha já há 5 anos. Né? Então, a gente só tem a agradecer esse apoio dessas instituições parceiras que realizam tratamentos oncológicos de pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Doutor Uirá, quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, a gente está tratando do câncer de boca, do câncer de laringe, faringe, né, até de crânio. Qual o tipo mais recorrente? Olha, essa é uma categoria de doenças bastante heterogênea, né? O câncer de cabeça e pescoço, ele inclui desde o câncer de pele, o câncer, como você falou, de laringe, de faringe, o câncer de tireoide, o câncer de cavidade oral, que tem uma importância muito grande, especialmente pela altíssima incidência no nosso país. E quando a gente pega, Diego, o câncer de cabeça e pescoço em homens, nós estamos em terceiro lugar. A gente só pede para o câncer de próstata e o câncer de traqueia e brônquios, né, e pulmão.
uma incidência de quase 20 mil casos por ano. Provavelmente, aí eu vou falar novamente, que está subnotificado. A gente tem aproximadamente 600 mil casos novos de câncer no Brasil por ano, isso pela estatística do Instituto Nacional do Câncer, mas provavelmente a gente tem uma casuística de 400 mil casos que estão subnotificados, quando a gente compara populações parecidas do ponto de vista de serem populações ocidentais, né, com hábitos parecidos. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, uma população de 310 milhões de habitantes, nós temos 1.918.000 casos por ano. Como é que eu tenho no Brasil, com 215 milhões de habitantes, 600 mil casos? Então, a gente tem essa subnotificação. Né? Então, mesmo com essa subnotificação, fala-se em torno de quase 37 mil casos por ano de câncer de cabeça e pescoço, a maior parte é apresentado por câncer de cavidade oral, especialmente em homens, com estatística variando em torno de 11.180 casos. E nas mulheres, o principal está entre os 5 primeiros cânceres em mulheres, é o câncer de tireoide, com aproximadamente 12 mil casos por ano, essas estatísticas para esse biênio 2020 e 2021. Doutor Irá, e por que a subnotificação ainda é tão alta? Olha, provavelmente uma dificuldade, né, na consolidação das estatísticas, né? Nós não temos instrumentos ainda tão eficazes na coleta desses dados, apesar de já ter muitos avanços, né, do Sistema de Informação Hospitalar do SUS. Do Siscam também nós temos avanços, existe um grau crescente de informatização da saúde, e isso faz com que esses dados sejam coletados de uma maneira instantânea. Então, nós estamos melhorando, né? Não é na velocidade que nós gostaríamos, mas já há melhoras nesse índice. Aqui mesmo, o próprio Hospital da FAP hoje já conta com um registro eletrônico das informações hospitalares, do centro cirúrgico. Então, você consegue ter uma gestão mais eficiente, mais do dia a dia e com a consolidação, vamos dizer assim, mais verossímil dos dados captados, né? Então, assim, provavelmente em algum tempo a gente conseguirá ter estatísticas mais confiáveis de como anda o câncer no nosso país. Aqui na nossa região, por exemplo, existe algum levantamento, algum estudo sobre o surgimento de novos casos? Existe algum estudo envolvendo o perfil epidemiológico dos pacientes? Olha, não existe assim um estudo mostrando a quantidade exata de casos por ano. A gente pega as informações do Sistema de Informações Hospitalares disponível pelo SUS, né? Então, nós temos em torno, quando eu pego inclusive os cânceres de pele na região de cabeça e pescoço, nós teríamos aí aproximadamente 2.000 casos por ano, né? Incluindo todos os tipos de câncer, incluindo os cânceres de pele. Porque uma coisa, quando eu falo da estatística de câncer, Diego, e todos a nossa audiência, nessas estatísticas a gente exclui o câncer de pele. Apesar de, na região de cabeça e pescoço, ela é atingida, né, em 70% pelos cânceres de pele, que o carcinoma basocelular, por exemplo, é o que mais atinge o ser humano no mundo inteiro. Então, a estatística de câncer de cabeça e pescoço é muito alta. E aqui nesse hospital, no Hospital da FAP, o câncer de pele, especialmente os mais avançados, ele faz parte do nosso dia a dia de atendimento. Porque é um câncer que o paciente, às vezes, procura diversos serviços, mas um serviço especializado, que vai ter, vamos dizer assim, os especialistas, né, adequados para o tratamento, vai ser aqui. Sim, então, é uma referência, né? É uma referência de atendimento para esses pacientes, e a gente vê muito essas estatísticas localmente no Hospital da FAP. E a recorrência desse tipo de câncer é mais comum em homens? O câncer de cabeça e pescoço ele é mais prevalente em homens, Diego, justamente pelos hábitos de vida, né, desenvolvidos por essa população. Os homens, eles fumam mais, os homens, eles bebem mais, ingerem mais bebidas alcoólicas. Vão menos aos médicos. Vão menos ao médico, tem muita exposição solar, sem proteção, né, e tem esse fator epidemiológico novo aí que vem surgindo nos últimos anos, que é o HPV, que também tem uma importância no cenário epidemiológico. Então, ele atinge muito mais os homens, aproximadamente, tirando o câncer de pele, em torno de 20 mil homens por ano adquirem um câncer de cabeça e pescoço nessas diversas localizações, a cavidade oral a principal, depois a laringe e depois a tireoide. E a probabilidade de cura?
Diego, é o tipo da coisa. A probabilidade de cura do câncer de cabeça e pescoço, como são cânceres heterogêneos, ele vai depender da localização e do estágio em que se encontra a doença. Então, quando a gente tem doenças em estágios iniciais, estágio 1 e 2, a probabilidade de cura ela vai girar em torno de 80% a 90%, tá certo? Especialmente câncer de cavidade oral, câncer de laringe, câncer de tireoide chega a quase 100% de cura. Mas o problema é que 75% do perfil dos pacientes aqui na região Nordeste, principalmente com câncer de cavidade oral, eles já chegam no estágio avançado. Então, isso é estágio que a gente chama de 3 e 4. É quando o paciente já tem uma dificuldade para engolir, uma dificuldade para respirar, quando já aparece com um caroço no pescoço. Então, isso aí vai indicar um estágio mais avançado, lamentavelmente, que muitos pacientes chegam para o primeiro atendimento em instituições como o Hospital da FAP. E essas instituições filantrópicas, como esse aqui, que dependem de doações, né, das pessoas e dependem também de recursos do SUS para funcionar, eles são responsáveis por mais de 50% do atendimento oncológico no país. Você ter a ideia da importância de uma instituição como essa no cenário de tratamento dos pacientes com câncer. É como dizia Alcides Carneiro, que dá nome a um hospital aqui da cidade. É um lugar que, vamos dizer assim, por um infortúnio se procura, mas por felicidade se acha. Se acha, verdade. Então, esse é o papel de uma instituição como essa, o Hospital da FAP. E aí o senhor toca num ponto importante, que é a falta de uma estrutura especializada para tratar a doença, né? Aqui na Paraíba, por exemplo, a gente só tem hospitais referenciados ou preparados para atender pacientes com câncer em Campina e João Pessoa. Existe também um hospital em Patos, né, que é ligado à rede estadual de saúde. Está sendo estruturado. Mas que, ainda, assim, né? já tem alguns tratamentos já sendo feitos, mas é o tipo da coisa. Por exemplo, a gente precisa de avanços, Diego, no tocante à radioterapia. Nós temos poucos centros de radioterapia. Para você ter ideia, o que é recomendado é que a gente tenha um equipamento de radioterapia, que seria um acelerador linear, a cada 300 mil habitantes. Esse país tem 5.570 municípios. Então você imagina aí o lapso, vamos dizer assim, de atendimento, né, de pacientes que precisam complementar o seu tratamento com a radioterapia para terem a chance da cura, que estão ficando de fora. Você imagina o quanto deve ser de sacrifício pessoal para um paciente e para a sua família, que ele se desloque de uma cidade no sertão da Paraíba, a mais de 500 quilômetros de algum centro em busca de tratamento. E algumas vezes um tratamento de radioterapia, dependendo da programação, ele vai de segunda a sexta. Então esses pacientes também vão depender de redes de apoio para poder ter o seu tratamento feito. Então, além do hospital, você também depende dessas redes de apoio que são muito importantes para o paciente. É como eu digo, o tratamento do câncer de um paciente, Diego, e todos vocês estão na audiência, ele é multidisciplinar. Então, não é só o médico, o cirurgião de cabeça e pescoço, é um oncologista clínico, o radioterapeuta, a enfermeira, o anestesista, o fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, o pessoal de laboratório, as equipes de apoio, o núcleo familiar do paciente fazendo essa ajuda, esse apoio decisivo e fundamental para que tenha uma coisa importantíssima chamada adesão ao tratamento. Não adianta nada eu ter um paciente no estágio inicial que a gente indique aquela cirurgia, não vai ter ninguém para cuidar dele. E eu imagino às vezes tem um paciente numa situação de abandono, então é muito difícil. E eu imagino, doutor Irá, que um outro problema está no diagnóstico, né? Para fazer o diagnóstico da doença e, naturalmente, se iniciar esse tratamento. A gente não tem recursos, por exemplo, o senhor tocou no sertão do estado. No sertão do estado a gente não tem grandes centros ou um centro que ofereça, assim, digamos, um tratamento, um diagnóstico especializado com equipamentos modernos. Tanto que a maioria das pessoas do sertão ou vem para Campina, ou vai para João Pessoa, ou até mesmo vão para o Ceará, Juazeiro do Norte, aquelas cidades ali mais próximas, né? Isso é uma realidade para muitos pacientes aqui do nosso estado, justamente por essa, vamos dizer assim, essa má distribuição, né, da rede assistencial da saúde. Então a rede é muito concentrada, especialmente aqui em Campina Grande e João Pessoa.
Isso é bom, beleza, que nós temos uma captação aqui, um giro de pessoas em busca de serviço aqui em Campina Grande, que é em torno de 1 milhão de pessoas circulando aqui atrás de serviços das nossas faculdades, dos serviços de ensino e também dos serviços de saúde. Mas o que se precisa é fazer uma espécie de hierarquização, né, dessas redes de assistência à saúde, você ter centros no sertão do estado que possam abarcar esses pacientes para que ele consiga um tratamento mais perto de casa. É como eu falei, um aparelho de radioterapia, um acelerador linear, a cada 300 mil pessoas. Então você imagina que o sertão mereceria aí pelo menos dois equipamentos desses. Vamos dizer que um se localizasse em Patos, outro em Souza ou em Cajazeiras, né, que tem uma faculdade de medicina ligada à Universidade Federal de Campina Grande, que pudesse trabalhar. Agora, você também tem que ter uma estrutura organizacional que atraia também o profissional médico e todos os outros profissionais que fazem parte desse arco multidisciplinar de tratamento para estarem juntos, né, para que organize essa rede de assistência à saúde, possibilitando ao paciente ter esse tratamento mais perto de sua casa, de seus familiares, que é importantíssimo. A gente falou em diagnóstico, falamos também sobre tratamento e especialistas. Existem profissionais preparados em grande quantidade ou num percentual ideal para tratar esses pacientes? Diego, a Organização Mundial de Saúde ela recomenda um cirurgião de cabeça e pescoço a cada 150 mil habitantes. Então, aqui em Campina Grande, nós temos grandes especialistas formados nos melhores centros do país, tá certo? Que tem grande renome local e regional, trabalhando em Campina Grande, aqui no Hospital da FAP, no Hospital Universitário Alcides Carneiro e também nos serviços privados aqui da cidade. E também tem no sertão esses profissionais. Então, nós não temos, assim, uma dificuldade com relação à quantidade, mas há também a distribuição. Então, aqui na cidade nós temos 6 profissionais e em João Pessoa nós temos em torno de 15 profissionais. No sertão nós temos 3 profissionais, aproximadamente, que estão trabalhando com a especialidade. Então, é uma má distribuição, mas o sistema de saúde, as redes assistenciais, elas têm que trabalhar de uma maneira que atraia o profissional, de certa forma, a se fixar, né, naquela região, a que seja atrativo a participação do cirurgião e também do arco multidisciplinar. Como eu estou dizendo, o cirurgião de cabeça e pescoço, ele é muito importante, ele atua realizando as cirurgias oncológicas nas regiões atingidas, né, que a especialidade abarca, mas depende também desse arco multidisciplinar de tratamento importantíssimo, que tem que ter, não adianta nada eu ter um cirurgião de cabeça e pescoço numa região remota, mas eu não tenho a radioterapia, eu não tenho oncologista clínico, eu não tenho acesso às medicações para fazer a quimioterapia, que são medicações caras, entendeu? Que às vezes você tem uma distribuição irregular, às vezes tem falta, às vezes o mercado sobe o preço de repente, como a gente viu acontecer agora com diversos insumos farmacêuticos devido à pandemia da Covid, né? Subir de repente o preço ou haver a escassez no mercado. Então isso é muito complicado. Então, para o profissional se fixar, você tem que estar acompanhado de uma coisa chamada estrutura. Ele precisa, é necessário. Precisa ter a né? estrutura. Precisa. E a gente sente muito isso, a dificuldade, por exemplo, no interior de se levar especialista, de se contratar. Muitas vezes se paga até bons salários, mas o profissional não quer ir trabalhar lá, né? Eu vou dar um exemplo para você. Eu desconheço no estado da Paraíba, para ser mais específico, concurso aberto para especialista em cirurgia de cabeça e pescoço nos últimos 8 anos. Alguém pode até depois colocar aí nos comentários, né, algum edital, de repente passou batido por mim, mas eu desconheço. Eu só conheço no Serviço Público Municipal aqui de Campina Grande, que abriu vaga para essa especialidade, e no Serviço Público Federal, aqui em Campina Grande e em João Pessoa, especialmente, né, que contrataram especialistas de cirurgia de cabeça e pescoço, né, e também diversos outros que fazem parte do tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Ok, doutor Irá, nós vamos fazer uma pequena pausa agora, porque está chegando o quadro Você no Vidas Cuidando de Vidas, que tem a participação voluntária de pacientes atendidos aqui no Hospital da FAP. O nosso setor de telemarketing, ele é chamado assim
por ter várias operadoras de telemarketing que entram em contato aqui em Campina Grande e região com doadores, né? Nós buscamos doadores para o Hospital da FAP, né? É um setor de captação de recursos, né? Captação de doações. A gente gosta mais de chamar esse setor de setor de doações, né? Nós temos aí doadores há muitos anos, o setor existe, vamos dizer, há 17 anos, né? Que já vem sendo feito esse trabalho, hoje bem mais moderno, né? Com todas as ferramentas atuais. Temos uma equipe hoje de 6 operadoras que trabalham aqui diariamente. Na seguinte forma, elas trabalham ligando, entrando em contato. Nós mantemos em torno de 8 a 10 mil contatos mensais com o intuito de conseguir doações aqui para o nosso hospital. O processo ele é feito da seguinte forma: nós temos diversas formas de atuação. Nós trabalhamos hoje com atendimentos online, através de WhatsApp, através de chats de redes sociais, como Instagram, como Facebook, né? Nós temos o WhatsApp oficial aqui do setor de doações, que é o 21020390, né? Onde você, entrando em contato, lá vai ter um boot de atendimento que vai direcionar para as meninas, né? Você vai ter possibilidade de doar não só financeiramente, né? Como o nosso setor também ele recebe doações de diversos tipos, doações de remédio, doações de alimentos, roupas, né? Até cabelo, né? Vocês sabem que a FAP tem uma campanha muito antiga em relação a cabelo. Após esse contato inicial, né, definimos o tipo de doação que a pessoa quer efetuar, né, e caso ela não queira fazer doação por meios digitais, como o Pix, né, como hoje já temos aí o Pix funcionando a 100%, o nosso Pix aqui do setor é o doeparafap@hospitaldafap.org.br. Nós temos também os nossos mensageiros, né, os mensageiros eles trabalham há um bom tempo também, né, nós temos rotas em toda a cidade de Campina Grande e você pode pedir uma data mensal e um valor e eles vão na sua residência efetuar a busca, né. Com as motos, eles recebem o valor e fazem o depósito na conta do hospital. Douglas, como é que eu vou saber que esse mensageiro que está chegando na minha residência, ele é do Hospital da FAP e essa minha doação está sendo revertida diretamente para o hospital? É o seguinte, o nosso mensageiro ele vai fardado, né? Ele tem a farda da FAP com os logotipos, todas as proteções, né? Todos os EPIs. E o recibo, ele já sai no seu nome, com os seus dados, seus telefones. Você pode confirmar com o nosso mensageiro se os seus dados estão batendo, né? Ele vai ter seus dados, vai ser telefone, endereço. E o valor que você solicitou e data vão estar nesse recibo. Então ele só pode receber o valor que foi pedido pelo doador que fosse recebido na casa dele. Então, com a confirmação de todos esses dados, ele vem com esse recibo, ele fica com o canhoto e presta conta aqui no hospital e vai diretamente para a nossa conta de doação, que vai ser revertido totalmente no tratamento de câncer. Depois de vocês perceberem todas essas nossas formas de atuar, né, o quanto esse nosso setor ele é importante aqui no hospital e faz diferença nas vidas das pessoas, a gente vem lhe pedir que entre em contato conosco. Nós temos diversos canais de atendimento, entre em contato através do nosso WhatsApp, 21020390, ou ligue diretamente para nós através desse mesmo número, 21020390, e se torne um doador, né? Com certeza, independente do valor que você possa nos ajudar, vai fazer toda a diferença na vida dos nossos pacientes e vai ajudar o nosso setor de câncer a crescer cada vez mais. Você está vendo? Programa Vidas Cuidando de Vidas. O programa volta já. Olá, me chamo Yuri Kildare, sou um dos gestores aqui da Comfort House e estou aqui para falar um pouquinho da nossa história para vocês. Nossa história começa desde o ano de 1993. Somos uma empresa familiar que deu origem com o senhor Joselito e dona Adaí. O início da nossa trajetória se originou através da fabricação de móveis tubulares. Essa fabricação se estendeu mais ou menos para meados do ano de 2002, onde com o cenário do governo de mercado a gente optou, por uma questão de inovação. E no ano de 2002, migramos para a fabricação de acessórios para estofados. E nessa fabricação de acessórios para estofados, começamos a atender uma grande demanda da região Nordeste. E com isso, passamos a conhecer grandes grupos de fábricas de estofados e atender nessas fábricas, conhecendo o seu piso de fábrica. O senhor Joselito começou a ter um conhecimento rico na fabricação de estofados. No ano de 2014, com toda a carga de experiência já adquirida em piso de fábricas, em várias fábricas da região Nordeste, enxergamos que em Campina Grande existia um déficit na fabricação de estofados na linha mais alta. E com isso começamos a atender redes de lojas na venda de atacado, onde temos com um grande propósito de chegar ainda mais longe, levar mais qualidade, um melhor atendimento, um melhor produto para você que é nosso cliente. E os nossos sonhos, eles não param por aqui.
Em 2022 ainda temos muitos sonhos a conquistar e também a realizar. E você que é nosso cliente também ganha com isso, pois levaremos para você cada dia mais conforto, mais qualidade, mais sofisticação, mais inovação, porque você também faz parte desse sonho. Levar qualidade de vida para o seu lar também é um desejo pessoal meu e de toda a minha família que acompanha a nossa empresa. As luzes acenderam a chama do meu coração, do maior São João do mundo. A saudade tava grande, mas o meu São João tá vivo, a gente se reencontra em Campina Grande. Mas o meu São João tá vivo e a gente se reencontra em Campina Grande. De 10 de junho a 10 de julho, a gente se reencontra no maior São João do mundo. A Fundação Assistencial da Paraíba, em seus 57 anos, tem passado por verdadeiras mudanças. E na gestão do atual presidente, Delópidas Neves, com a parceria direta do Conselho Deliberativo da FAP, tem focado na modernização das tecnologias e na humanização dos tratamentos disponibilizados aos pacientes oncológicos tratados no Centro de Cancerologia Ulisses Pinto da FAP, colaborando especialmente para a melhoria da saúde do povo paraibano. É com esse intuito de valorizar e salvar vidas que a FAP tem incansavelmente buscado as mais novas e modernas formas de tratamento oncológico hipofracionados de ponta no mundo inteiro. O serviço de radioterapia da FAP vem investindo em tecnologias, acessórios, qualificação profissional e treinamento para proporcionar os mais modernos processos terapêuticos. Com um rigoroso programa de controle de qualidade, onde todos os procedimentos são discutidos por toda a equipe. E os equipamentos são calibrados com rigor, para que os processos proporcionem um tratamento humanizado e com mais sucesso. Este hospital filantrópico, que sobrevive de doações, torna-se o primeiro do estado da Paraíba a entregar a alta tecnologia para o serviço SUS e privado, assim como também o primeiro no estado da Paraíba a inaugurar a técnica de VMET, beneficiando toda a população do estado com serviço de excelência prestado aos pacientes oncológicos. O IMRT VMET, a partir de agora, serão implantados com maestria na radioterapia FAP. A complexidade desta técnica de tratamento é referente à necessidade de se verificar as altas doses que serão administradas nos pacientes, por meio de um controle de qualidade ainda mais rigoroso, executado pelos físicos médicos, radio-oncologistas da instituição, para cada plano de tratamento personalizado. Esses tratamentos são oferecidos a mais de 260 pacientes por dia, fazendo com que a população seja tratada com procedimentos da mais alta tecnologia. Esta é a FAP que queremos para os próximos 57 anos. Afinal, somos vidas cuidando de vidas. Voltamos a apresentar Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP. E a gente lembra que você que é paciente aqui do hospital também pode participar do nosso quadro, compartilhando a sua história de superação. Para isso, basta apenas gravar um vídeo e enviar para o nosso e-mail comunicação@hospitaldafap.org.br. Você vai acompanhar agora o quadro FAP Saúde, que tem a participação de profissionais aqui do Hospital da FAP. Eles trazem dicas de como manter a saúde sempre em dia. Olá pessoal, estamos no quadro FAP Saúde e hoje nós iremos falar sobre o protocolo de cirurgia segura da FAP. Eu me chamo Ana Cláudia, sou responsável
pela Coordenação de Centro Cirúrgico da FAP, e iremos abordar o assunto, que já falei anteriormente com vocês, sobre protocolo de cirurgia segura. Na FAP nós temos 3 momentos sobre esse quadro. A ferramenta que a gente usa para a cirurgia segura da FAP, é o protocolo de cirurgia segura, onde existe um checklist por trás do agendamento cirúrgico para a segurança do paciente. Então, a partir daí, eu vou mostrar para vocês 3 fases que acontecem na instituição relacionadas à segurança do paciente em cirurgia. Primeira fase, nós temos a ferramenta, cirurgia segura com o time out, é um quadro que se responsabiliza pela prevenção de erros e danos adversos ao paciente. Então, na primeira fase, nós temos o circulante de sala, que é responsável pelo preenchimento desse quadro, onde nós temos os dados do paciente que devem ser preenchidos e primordial, o nome do paciente, a cirurgia e a lateralidade, se é esquerda, direita, ou se aplica ou não se aplica. Dentro desses, para segurança maior, a data do nascimento do paciente, o início da cirurgia com horário, início e término, a data que foi realizada, a idade do paciente correspondente, altura e peso. O técnico de enfermagem ele recebe esse prontuário e, ao trazer o paciente para a sala, ele tem que reportar ao quadro esses dados. Em segunda fase, nós temos que é a indução realizada em anestésico, mas existe um preparo antes para isso, para o circulante de sala saber se os itens de anestesia, que são as medicações, estão dentro de sala corretamente, depois de saber o tipo de cirurgia, os itens que tem que estar na cirurgia, se estão presentes ou não na sala, se o paciente é alérgico ou não a algum material ou alguma medicação, se há ou não reserva de sangue, qual o tipo desse sangue do paciente, quantidade que o médico, o anestesiologista vai recomendar para isso, ou o cirurgião, a antibiótico profilaxia, se vai ser realizado ou não, e qual foi o tipo do antibiótico usado, reserva de UTI, se esse paciente precisa ou não, e reserva de OPME, que são órteses, próteses médicas especializadas, que às vezes em algumas cirurgias mais detalhadas tem que ser realizado a indicação. Então, antes de o paciente entrar em sala, o técnico de enfermagem, ele é responsável pela busca desse material, certo? Para que não haja intercorrência em sala. Dentro desse quadro, existe também a equipe cirúrgica, que é responsável pelo procedimento cirúrgico, que é o cirurgião principal, tem o médico assistente, que é o cirurgião auxiliar, o anestesista, correspondente à sala, o instrumentador e o enfermeiro responsável, que às vezes ele não está dentro de sala, mas quando é chamado ele precisa se fazer presente. Após o término da anestesia, o paciente que estava posicionado em uma certa posição de procedimento, ele é realizado um cuidado com ele para que ele possa sair dessa posição e poder transferir para outro setor, que é a sala de recuperação pós-anestésica. Porém, antes de haver o fechamento da cavidade do paciente, a gente tem que observar tanto o cirurgião quanto o instrumentador, quem tiver no momento, o controle de compressas de gases e agulhas, para que isso não vá de encontro com a cavidade do paciente e ter um melhor, para que se evite também o erro no procedimento. E após isso aí, retirou a peça cirúrgica também, no momento intraoperatório, o técnico de enfermagem ele vai identificar essa peça cirúrgica que foi retirada. Após isso, os cuidados são realizados imediatos para que o paciente seja encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica e que lá sejam realizados os cuidados maiores com ele. São sempre importantes essas dicas que o Hospital da FAP traz para você, nosso internauta. E vamos continuar a nossa conversa agora com o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Uirá Cury, que está falando sobre a campanha Julho Verde de conscientização e prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Dr. Uirá, quais são normalmente os sintomas, os primeiros sinais de um câncer de cabeça e pescoço? Diego, nessa campanha do Julho Verde, a gente alerta para as pessoas especialmente focarem em alguns pontos. Por exemplo, uma afta, uma ferida na boca, um nódulo que não cicatriza em até 15 dias, um nódulo no pescoço, o famoso caroço, o pessoal chama de landra,
também que não melhora com 15 dias, né, que não desapareceu, especialmente se você é um homem de meia idade, acima dos 40 anos, fumante e usuário de bebidas alcoólicas. A gente também alerta para manchas e feridas na pele, que também não cicatrizam em 15 dias, alterações na voz, uma rouquidão que persiste por mais de 15 dias. Às vezes a pessoa acha, especialmente nessa época que nós estamos do ano, que pode ser uma gripe, mas às vezes é uma pessoa fumante já de longa data e que está com aquela rouquidão há mais de 15 dias. Então é importante procurar um médico, pode até não ser um câncer, mas procure um médico para procurar uma orientação, fazer os exames necessários e, caso seja um câncer inicial, ser referenciado para um serviço especializado, como o Hospital da FAP, para poder receber o atendimento, ter um diagnóstico precoce, um tratamento, vamos dizer assim, menos sequelante, inicial, que vai ter uma chance de cura em torno de 90%. Quando o senhor fala em afta, aí me veio à memória a importância da visita regular ao dentista, né? Possa ser que você descubra, na verdade, um câncer de cabeça e pescoço no consultório dentário. Como eu falei, o tratamento do câncer e também a prevenção, ele é multidisciplinar. Então, o cirurgião dentista, o dentista aí do posto das pessoas que estão nos assistindo, ele é peça fundamental. Porque o câncer bucal, que é o que mais atinge dentro dos cânceres de cabeça e pescoço, com quase 15 mil casos, ele pode ser rastreado através de uma consulta com o dentista. E a gente recomenda às pessoas que realizem essas consultas pelo menos a cada 6 meses, porque o dentista ele está apto para realizar o diagnóstico e o tratamento precoce também dessas lesões. E dando positivo, ou seja, sendo evidenciado um câncer, encaminhar para um centro de tratamento especializado, que é o Hospital da FAP. Aqui no hospital vocês recebem muitos pacientes que são encaminhados de consultórios dentários, por dentistas? Recebemos pacientes assim, encaminhados por diversas especialidades, não só dentistas, né? A gente recebe pacientes, às vezes, encaminhados por um fonoaudiólogo, por um fisioterapeuta, e também por colegas médicos, né? De especialidades como otorrinolaringologia, como cirurgia geral, até mesmo neurocirurgia, né? Que uma coisa as pessoas às vezes confundem, acham que cirurgia de cabeça e pescoço ela trata de tumores da região endocraniana. Nós não tratamos tumores do cérebro, enxaqueca, cefaleia, e também não tratamos tumores da coluna cervical. É importante deixar isso claro, porque às vezes, Diego, as pessoas confundem, né, a atuação da nossa especialidade. Mas a gente às vezes recebe. Na medicina a gente tem tantas especialidades que acaba confundindo, né? Reconhecidas pelo CFM, o Conselho Federal de Medicina, nós temos aproximadamente 55 especialidades no Brasil. É um número considerável, é um número considerável. Principalmente para aquelas pessoas mais leigas que não têm um conhecimento, e isso acaba causando uma confusão. Ela pode fazer a consulta, inclusive é importante falar disso, Felipe, se aquele médico que você está procurando realmente, ele é um especialista, através do portal do Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Regional de Medicina de cada estado. Ele vai lá na busca, digita o nome do médico e vê se ele realmente possui a especialidade que ele afirma ter, especialmente com o advento e a massificação das redes sociais. Então é importante que as pessoas saibam se aquele médico que ela está procurando é especialista naquele tipo de patologia, naquele tipo de doença. Doutora, uma curiosidade, eu andei lendo em algum lugar, não me recordo agora, que os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, eles precisam redobrar a atenção durante o inverno. Por quê? Olha, essa questão durante o inverno é justamente por causa da confusão que há com os sintomas, né, que ele possa apresentar, especialmente a rouquidão, né, uma fadiga, a febre, enfim, esses fatores que podem parecer como se fosse uma gripe comum, mas às vezes pode ser sinais de uma recidiva, de um câncer de cabeça e pescoço. Então a gente fica a dica, né, converse com o seu médico, o médico mais próximo de casa, ou o seu cirurgião, caso você já tenha aquele especialista definido que já lhe acompanha para o problema, para que faça o seu acompanhamento, o seu controle, porque também é muito importante e faz parte do tratamento da doença o controle adequado, né, do paciente. Geralmente esses pacientes ficam conosco em torno de 5 anos, até a gente poder dizer que ele está totalmente livre da doença. Então é muito importante também falar isso para as pessoas. Uma outra questão que a gente tem acompanhado é o avanço da medicina, o avanço da ciência, né? A gente viu isso de forma muito clara, agora recente, com a questão da criação da vacina, né, contra a Covid-19. A vacina da paralisia infantil levou cerca de 40 anos para ser
finalizada e aplicada quando a gente teve aí a da Covid desenvolvida em questão de meses, né? Em relação ao tratamento do câncer de cabeça e pescoço, quais são os maiores ou os principais avanços que a gente teve nos últimos anos? Diego, eu posso falar que existe uma pesquisa do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, que é uma sigla chamada SEER, né? O Surveillance Epidemiology and End Results Program. Quem quiser aí pode traduzir depois no Google, mas, enfim, esse estudo feito mostra que desde os anos 70, ou seja, nos últimos 50 anos, a sobrevida dos pacientes com cânceres de uma maneira geral, ele aumentou 50%. Então, veja, desde que a gente lida com câncer, que é coisa de milhares de anos, né, os antigos egípcios já documentavam câncer. Inclusive, o primeiro documento de câncer da história, num papiro egípcio, é de um câncer de mama. E o câncer, como a gente conhece, esse nome veio através de uma observação de Hipócrates, que viu um caranguejo e ele achou aquela pele do caranguejo, aquela carapaça parecida com o câncer que ele viu de pele de um amigo dele. E aquele caranguejo tinha o nome Carquinos. E o câncer, o símbolo dele, as pessoas podem procurar aí, é um caranguejo, justamente por causa dessas referências históricas. Então, nos últimos 50 anos, tivemos grandes avanços. Tivemos grandes avanços na área cirúrgica, através dos biomodelos, das prototipagens tridimensionais, das monitorizações neurofisiológicas que são realizadas para uma finalidade de diminuir sequelas nesses pacientes. A bioprototipagem e a modelagem 3D ajuda nas ressecções cirúrgicas precisas, né? Você cria um molde em 3 dimensões da área que vai ser ressecada e reconstruída antes mesmo de operar o paciente, né? Com a aquisição das imagens de tomografia, que também esse setor de imagem avançou bastante e possibilita hoje você ter, vamos dizer assim, uma acurácia, uma fidedignidade muito grande da área que vai ser explorada, né, pelo cirurgião. Você tem avanços nas quimioterapias, com as drogas quimioterápicas, com a imunoterapia. E o que é a imunoterapia? É justamente você colocando a imunidade do paciente portador de câncer para reagir contra o câncer. Ou seja, você estimula a imunidade do próprio paciente a, vamos dizer assim, combater o câncer que ele tem. E você tem também avanços na radioterapia. Aqui na FAP nós tivemos recentemente o lançamento da radioterapia de intensidade modulada, né, que é chamada de IMRT. Mais precisa. Mais precisa, com muito menos toxicidade para os pacientes, diferente daquela bomba de cobalto que era utilizada há alguns anos atrás, que os pacientes ficavam bem sequelados. Ou seja, tudo isso com algumas finalidades. A primeira delas é o controle do câncer, né? O controle oncológico. A segunda é você ter uma qualidade de vida melhor, com menos sequelas, propiciar isso para o paciente. Então, isso é o objeto de estudo, é o paciente. O objeto de estudo, pessoal, da medicina é o paciente, não é outra coisa. O foco é a pessoa, é a sobrevida, é a qualidade de vida, é ficar livre do câncer. Esse é o objetivo. Agora, a gente vive um verdadeiro paradoxo. A ciência avança, mas as pessoas adoecem mais. Porque é o tipo da coisa, Diego. As pessoas devem controlar. Existem, principalmente no câncer de cabeça e pescoço, né, os que mais atingem as pessoas, eles são fatores de risco modificáveis, como o cigarro, a ingestão de bebidas alcoólicas, né, o HPV. O HPV é um fator de risco muito grande, especialmente para o câncer de orofaringe, que foi o câncer que atingiu aquele ator de Top Gun, o Val Kilmer, né, que teve, inclusive, a sua voz refeita em computador para poder fazer o filme, né, uma coisa bem interessante, e ele veio alertar sobre isso, né, e ele ficou sequelado pelo tratamento do câncer de cabeça e pescoço que ele teve, né. Então, o HPV ele é prevenível com a vacina, uma vacina disponível no SUS, para meninas dos 9 aos 14 anos e meninos dos 11 aos 14 anos. Quem é que não sabe que o câncer de pele é evitável utilizando os protetores solares? Então é isso, se proteger do sol, vacinação do HPV, evitar fumar e evitar bebidas alcoólicas. Às vezes o pessoal me pergunta assim, em entrevistas, é engraçado assim, mas não pode nem uma dosezinha? No fim de semana? Gente, é o seguinte,
quando a gente fala beber com moderação, eu já notei que isso é de pessoa para pessoa. Tem gente que acha que beber com moderação é tomar 1 litro de cachaça num sábado à tarde. Então, eu realmente falo para as pessoas evitar a ingesta de bebidas alcoólicas, porque a associação, por exemplo, de bebida alcoólica destilada e cigarro, ela aumenta o câncer de boca em 20 vezes a possibilidade. Né? O cigarro aumenta a possibilidade de um câncer de laringe em 25 vezes. Então, não dá para brincar com essas coisas. E a gente ainda tem a questão do cigarro eletrônico, né? Exatamente. Eu iria fazer essa pergunta para o senhor, que inclusive está proibido aqui na Paraíba, né? Tem o cigarro eletrônico foi uma lei do deputado Tassiano, né, proibindo, semelhante àquela lei do cigarro convencional, proibindo a utilização desse dispositivo em ambientes coletivos, né, públicos ou privados. Então é muito importante essa lei. Esses cigarros eletrônicos já são proibidos a comercialização, a propaganda pela Anvisa no nosso país, né? Então não pode ser comercializado nem ter propaganda, mas as pessoas estão usando como modismo. E esse cigarro, além de não ter nenhuma segurança no uso, pode ter um potencial cancerígeno e aumenta muito o vício à nicotina. Para você ter ideia, Diego, 5 minutos de o uso de um cigarro eletrônico equivale a um maço inteiro de cigarro. A quantidade de nicotina. Liberada no organismo. Liberada no organismo, naquela inalação. Então, é extremamente perigoso o cigarro eletrônico. A gente pede às pessoas que evitem. Aquilo ali não é um mal menor. É como aquela questão da meia mentira. Né? Uma meia mentira, ela continua sendo uma mentira. Uma meia verdade, aliás. Né? Uma meia verdade. Nunca vai se tornar uma meia verdade é uma mentira. Do mesmo jeito que um mal menor ainda é um mal. Então, não existe isso. Não caiam nessa. Existe um lobby fortíssimo tentando fazer com que o cigarro eletrônico ele se torne permitido no nosso país. E é uma febre entre os jovens, né? A gente é uma febre entre os jovens porque eles acham que está na moda. É como fumar. Eu estou fumando um pendrive. Isso. Entendeu? Eles não têm noção do que tem ali. Está causando pneumonias graves em jovens. De vez em quando aí as pessoas podem olhar, um artista ou outro, principalmente do meio musical, vem à tona dizer que está internado por sequelas do cigarro eletrônico. Não é difícil vocês acharem essas notícias, né, no cenário nacional. Então a gente pede às pessoas que tenham cuidado. Algo muito preocupante. Doutor Irá, a gente falava em vacinação e aí tem uma questão que eu venho refletindo já há algum tempo. Por que existe uma dificuldade tão grande, tão evidente em se desenvolver uma vacina contra o câncer? Justamente porque nós temos mais de 300 tipos de cânceres documentados, né? Cada um agindo de uma forma diferente no nosso corpo, alguns deles com bases genéticas ainda não conhecidas. O câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, a maioria deles, como eu falei, são decorrentes dos hábitos de vida, mas existem alguns que têm bases genéticas. Alguns tipos de câncer de tireoide, câncer medular, alguns tipos de câncer papilífero, alguns tipos de cânceres de pele são ligados a síndromes. Xeroderma pigmentoso, por exemplo, a síndrome de Gorlin-Goltz, entendeu? São fatores que vão levar as pessoas a desenvolverem cânceres de maneira mais frequente na região de cabeça e pescoço, especialmente essas duas últimas síndromes, alguns cânceres de pele. Então ainda existe muita coisa a ser estudada no nosso próprio genoma humano, entendeu? E isso com o desenvolvimento tão rápido que a gente está da informática vai permitir com que aconteça isso. A gente vai conseguir sequenciar melhor esses genes. Para você ter ideia, o gene do vírus da Covid foi sequenciado rapidíssimo. A pandemia foi decretada no dia 11 de março de 2020. Então, o sequenciamento desse gene ele veio com pouquíssimos meses, né, do vírus da Covid. Então, isso está acontecendo de uma forma cada vez mais rápida. A computação é uma área que ajuda muito a medicina. Né? Para você ter ideia, a medicina, para funcionar, envolve tantas áreas. A engenharia, a computação, o desenvolvimento biotecnológico, né, das medicações. E a programação ela está no dia a dia de praticamente todos os profissionais. Eles precisam ter pelo menos uma noção, digamos assim, né? Isso. E a gente tem esperança. Como eu falei, nos últimos 50 anos, aumentou-se a sobrevida global dos cânceres, segundo o estudo, né, do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, em 50%. A gente tem esperanças de que essas taxas continuem aumentando nos próximos anos. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem estratégias claras com relação ao câncer, especialmente, por exemplo, o câncer infantil, né, e aumentar a sobrevida do câncer infantil, né, em 80%. Então, assim, existem estratégias claras que devem ser postas
em prática e devem contar com a coordenação de toda a sociedade. O Hospital da FAP, apoiando uma campanha como o Julho Verde e outras instituições, é uma parte da atuação, vamos dizer assim, das organizações, né, e da sociedade em prol da luta contra o câncer, né, que a gente tem que falar disso. E é muito importante esse papel. Todos os cidadãos devem agir de maneira proativa, parar de fumar, parar de beber, utilizar protetor solar, tá certo? Vacinarem as crianças, se vacinar, procurar disseminar informação de qualidade, de especialistas reconhecidos, né? E isso tudo vai ajudar. Daí a importância da campanha, né? Ela tem esse foco na conscientização das pessoas, e isso aí é primordial. A informação cura, né? Pois é, Diego, o Julho é verde, o verde é a cor da esperança e a gente tem esperança de estar levando informação de qualidade, informação massificada para a população, para prevenção e conscientização acerca do câncer de cabeça e pescoço, que está atingindo em torno de 36 mil, né, quase 40 mil pessoas no nosso país, só quando eu levo em consideração os principais sítios, o câncer de cavidade oral, a laringe e a tireoide. Então, é a esperança de que a gente consiga ter dias melhores, com diagnósticos precoces, com pacientes com cirurgias menos sequelantes, com mais autonomia e qualidade de vida e ficando curados desse mal. E a gente deve lembrar sempre que a prevenção ela deve começar na fase de criança, né? Desde pequeno a gente já tem que olhar para os nossos filhos e estabelecer e orientar para que eles tenham essa prevenção, esse cuidado, né? Para que no futuro eles tenham uma qualidade de vida, eles não tenham problemas com doenças como o câncer e outras que vão surgir. Diego, o cuidado com a saúde do ser humano, ele começa no momento que a mamãe apresenta para o pai, para a família, aquele diagnóstico de gravidez. A partir daí deve começar os cuidados com a saúde daquela pessoa, né? A partir dessa concepção. Então, durante toda a vida é importante que as pessoas mantenham bons hábitos. Quem é que não sabe que se você tiver uma boa higiene bucal quando criança, você também vai ter dentes permanentes, vai ter dentes por toda a vida, né? E a higiene bucal também faz parte dos cuidados da prevenção do câncer de cabeça e pescoço, né? Bons dentes é interessante e que hoje em dia bons dentes valem dinheiro, né? É bom falar disso para a população. Sim. Se, por exemplo, você ou eu ou algum outro que está aí na mídia tivesse faltando os dentes da boca, com os dentes pretos, os dentes furados, né? Como é que estaria essa exposição? É muito difícil. Terrível. As pessoas não iriam dar tanta credibilidade. Então é importante que as pessoas mantenham os cuidados com você próprio, com seus filhos, durante toda a vida. Cuidem de vocês, evitem alimentos processados, evitem carnes defumadas, né, essas fast food, entendeu? Procurem manter um peso adequado, isso também é muito importante. A obesidade, ela contribui para diversos tipos de câncer, inclusive nos Estados Unidos em mulheres está sendo visto o câncer de tireoide em mulheres por causa da obesidade, né, levando a crescimento tumorais. Então é importante que a população mantenha seus cuidados para que você tenha uma qualidade de vida, uma vida mais saudável, uma vida longa com autonomia, que é isso que importa. Quando o senhor fala em se alimentar bem, aí vem aquele pensamento, mas se alimentar bem é caro, quando na verdade a gente sabe que não é. Diego, existem estudos que mostram que você fazendo um bom trabalho de prevenção, o gasto em saúde ele pode ser até 100 vezes menor do que quando você já tem a doença instalada. Então, por exemplo, você vai gastar 100 trilhões ou 100 bilhões de dólares em tratamentos de câncer, quando você poderia gastar bem menos fazendo a prevenção nessas populações. E ter uma vida ativa é muito fácil. Todo mundo pode caminhar, né? Claro, quem não tem nenhuma limitação física, né? Pode caminhar, pode se alimentar bem, enfim, é uma questão de opção. É uma questão individual, mas a própria medida pessoal de cada um, de cada cidadão, com a sua saúde, com os que estão ao seu alcance, ela vai contribuir com a sociedade, né? Vamos ter custos menores na saúde, vamos ter diagnósticos mais precoces e vamos conseguir dar uma qualidade de vida muito melhor para a população.
Doutora, para a gente encerrar, qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que estão nos assistindo, aquelas pessoas que muitas vezes estão em casa, tem até um sintoma, mas fica com receio de procurar um médico para se tratar? Olha, uma rouquidão por mais de 15 dias, um nódulo no pescoço por mais de 15 dias, uma afta, uma verruga na boca por mais de 15 dias, uma ferida na pele por mais de 15 dias, pode ser um sinal de que você esteja acometido de um tumor. Pode até não ser câncer, mas procure o médico mais próximo de sua casa para que você possa ter acesso a um diagnóstico precoce e ser referenciado para uma rede especializada de atendimento como o Hospital da FAP, que é essa grande instituição que está aqui há mais de 50 anos prestando esse trabalho tão relevante. E ajude a FAP. Né? Vai aparecer um QR Code aí para vocês e procurem ajudar essa instituição, porque um dia você ou um parente seu pode precisar dela, pode precisar do nosso apoio. E ajude o Júlio Verde. Divulgue essa campanha entre os seus familiares, entre os seus parentes, entre seus amigos, vizinhos, comunidade da igreja, enfim, com todo o seu pessoal, para que a gente consiga atingir mais pessoas com essas informações tão relevantes. Muito obrigado. E o verde, Diego, é a cor da esperança. Vamos ter esperança de prevenção, de dias melhores, de diagnóstico precoce e especialmente de cura para os nossos pacientes. Ok, doutor Irá, muito obrigado pela participação do senhor no Vidas Cuidando de Vidas deste mês de julho. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que você que nos assiste pode colaborar para que o Hospital da FAP continue levando esperança e saúde para os paraibanos. Para isso, basta entrar em contato através do telefone 2102-0390 e fazer a sua doação. E aproveita também para se inscrever no nosso canal no YouTube e segue a gente lá no Instagram, é o @Hospital da FAP, para você ficar por dentro de todas as nossas novidades, porque aqui no Hospital da FAP são vidas que cuidam de vidas sempre. A você, o nosso muito obrigado e até o próximo programa. Até lá! Você acabou de ver Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP. Oferecimento